tudo bem com vocês? Então, estamos aqui juntos para mais uma das nossas diquinhas de vestibular. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o vestibular da UERJ. Esse vestibular que tem características muito especiais. O vestibular da UERJ é um vestibular que tem umas propostas muito diferenciadas do Enem. Você tem um livro de redação, um livro do qual o tema de redação surge desse livro, o que o diferencia hoje de qualquer vestibular do Brasil. Tem também uma exigência de uma redação com título, é uma característica do tema da prova da UERJ. Uma exigência também de que essa redação tenha no mínimo 20 linhas. Ou seja, é um padrão um pouco bastante diferente do Enem. Essa proposta da UERJ, ela começou com esse modelo a partir de 2016. Ela se firmou e é muito importante que o aluno vá para essa banca fazer essa prova, conhecendo algumas características específicas desse modelo de redação. Claro que se trata também de um texto dissertativo argumentativo, porém, é uma proposta com um pouco mais de reflexão, com uma característica mais voltada para um problema político-social e que demandará do candidato referências ao livro. É importante que, ao longo da sua redação, você observe que esse texto ele não pode, em nenhum momento, parecer ou um resumo do livro ou uma resenha. Ele não é, definitivamente, um resumo ou uma resenha do livro. Ele é uma análise crítica sobre a proposta temática que a banca vai te dar e que precisa, ao longo dessa redação, encontrar pontos de contato entre a temática abordada no livro, o enredo dessa obra e elementos que se coadunem com a realidade. O que é bastante interessante, dado que esse ano, na verdade, a gente está falando do vestibular da UERJ de 2020 ainda, né? Porque, por conta de todo o processo pandêmico, esse vestibular foi sendo adiado. Então, estamos falando da obra 1984, de George Orwell, um livro que é uma distopia. E quando falamos de distopia, é importante que o candidato entenda que distopias são obras que retratam a perspectiva de um futuro normalmente tomado sobre um olhar crítico, negativo. E essa obra de George Orwell, ela foi escrita em 1948, publicada em 1949. Ela tem muitas influências da Segunda Guerra Mundial e aborda uma série de aspectos políticos daquele momento, daquele contexto social, desde as divergências entre projetos socialistas, capitalistas, como George Orwell observa o contexto do nazismo, o contexto do stalinismo, as diferentes ditaduras que compõem o cenário de uma guerra como a que ocorreu de 1939 a 1945. O livro, então, é uma abordagem acerca do personagem Winston Smith, protagonista dessa obra, que vive numa sociedade chamada Oceânia. A Oceânia é um país distante, seria ali uma referência, né, à Inglaterra. Essa Oceânia ela vive em guerra com a Eurásia e com a Lestásia. A guerra é o pano de fundo para que se sustentem medidas totalitárias, medidas de abuso de poder e, entre elas, a vigilância sistemática. Então, veja, há uma vigilância sistemática nessa obra que é feita por meio das teletelas. Essas teletelas, elas têm o papel de vigiar os sujeitos dentro da sua casa. Elas podem observar o que esses sujeitos fazem, mas também pode
também podem fazer com que o sujeito possa vê-las. Essa tela se comunica com os indivíduos, ou seja, uma sociedade sem liberdade. De uma maneira muito interessante, George Orwell previu, de alguma forma, o que hoje é a internet e as redes sociais em toda a sua potência, o que também é uma possível abordagem para essa prova. Até que ponto as redes sociais, até que ponto o modelo de sociedade em que nós estamos o tempo inteiro conectados, submetidos a um processo de algoritmo, a uma inteligência artificial que conhece nossos dados e que os manipula, inclusive. A diferença, talvez, e eu acho que vale a pena vocês pensarem nisso, porque é uma proposta forte, é que na sociedade da Oceânia, essa vigilância, ela não é uma vigilância que os sujeitos tenham escolhido. Ela é uma das metodologias do partido, o partido que, inclusive, é o partido único. Ao longo do livro, você vai ter essa palavra partido escrita com letra maiúscula, porque ele é o partido único. É uma forma de George Orwell não colocar nomes, transformar sua obra num processo universal. A ausência de nomes específicos para partido cria esse caminho de universalização dessa obra. Como se George Orwell estivesse nos avisando sobre o possível risco que sociedades que se pretendem democráticas, sociedades como as nossas, que se pretendem livres, talvez não sejam tão livres assim. Então, talvez o diálogo de 1984 com as fake news, com a vigilância algorítmica, com o modelo de inteligência artificial da Alexia, usada dentro das nossas casas, com o nosso telefone, que perto dele é o que você fala, ele capta aquilo que você disse e daqui a pouco você tem uma propaganda parecida com aquilo que você estava falando no seu celular. Ou seja, será que essa liberdade na qual vivemos, ela é tão grande assim? Mas, como eu estava dizendo, é muito importante que você lembre que na sociedade da Oceânia, esse modelo de vigilância é um dos instrumentos do totalitarismo imposto por aquela sociedade. Um totalitarismo no qual George Orwell parece criticar especificamente o socialismo, ou o comunismo, se vocês preferirem. Mas quem lê o livro de maneira atenta percebe que a crítica dele vai além de uma crítica ao totalitarismo do Stalin ou ao totalitarismo nazista e também ao modelo de totalitarismo capitalista. Ele não mede críticas a nenhum dos modelos. Naquela sociedade, esse modelo de vigilância ele é imposto. As pessoas não podem fugir a ele. Na sociedade atual, essa é uma grande dica, o modelo de vigilância ele é voluntário. Nós nos submetemos voluntariamente, acreditando muito, inclusive, que teremos uma relevância social quando nos tornamos figuras populares. As medidas da nossa popularidade ou do nosso valor como pessoas está associado à quantidade de seguidores e de likes da qual os indivíduos têm. Esse é um ponto de divergência que deveria, se houver um tema relacionado a isso, que deveria te dar uma abordagem muito reflexiva e aprofundada sobre essas formas de prisão na qual os sujeitos estão encarcerados. Ora, por um modelo, por um sistema constituído politicamente que parece indestrutível, como é o modelo do partido do Grande Irmão, do Big Brother, que dá origem, inclusive, ao BBB, e, ora, ao nosso modelo de prisão voluntária. Queremos tanto estar dentro desse sistema de sociedade cibernética que abrimos mão da nossa privacidade, da nossa individualidade, daquilo que a gente é, para nos tornarmos uma figura popular. Mas
para a gente ir mais adiante, eu trouxe uma proposta de um tema hoje. É lógico que essa nunca deveria ser a sua única aposta. Quando fazemos uma preparação para um vestibular, devemos criar várias abordagens. Você que está aí acompanhando a gente do Força Máxima, nós vamos colocar umas propostas de tema lá na nossa página para vocês. E aí seria legal você dar uma olhadinha lá. Mas hoje eu trago para vocês um tema que tem muita força, principalmente nesse momento de Brasil polarizado, que é como o discurso de ódio promove a identidade. Esse é um dos temas trabalhados por nós e que nós acreditamos ser muito possível. Como esse discurso de ódio promove a identidade? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que os temas da UERJ costumam vir em forma de pergunta. Temas em forma de pergunta se diferenciam bastante das características do Enem, que normalmente são temas afirmativos. O tema sob pergunta exigirá que você, ao longo dessa redação, tenha conseguido responder essa pergunta. É muito importante também que você não seja muito apressado e não caia na armadilha de achar que vai responder essa pergunta em um parágrafo ou apenas na introdução. Essa é uma pergunta que deve ser diluída ao longo da sua redação. Ela deve ir sendo respondida à medida que você argumenta sobre o que é esse discurso de ódio, de onde ele vem, quais são as ferramentas usadas na Oceânia para promover esse discurso de ódio, qual é o papel que ele exerce ali e como esse discurso de ódio é usado hoje na sociedade. Como esse discurso de ódio aparece, como é que ele participa da vida política, principalmente nesse período de polarização política, nesse momento de sociedade dividida, não apenas no Brasil, mas no mundo, em que olhamos para o imigrante como se ele fosse o inimigo, olhamos para o indivíduo que pensa, que tem uma ideologia diferente, uma ideologia política, ou mesmo uma orientação sexual que não é a convencional, e isso serve como um fator de segregação, como um fator de nos tornar inimigos. Essa é a grande questão desse tema. Veja, ele é uma pergunta. Eis que você precisa relacionar como esse discurso de ódio promove identidade. E a ideia de identidade está relacionada a pertencimento. Identidade é um formato de se encontrar, de encontrar no outro algo que se pareça comigo. Então, de alguma maneira, George Orwell, ao longo do seu livro, nos 2 Minutos de Ódio, esses 2 minutos de ódio é um ritual usado naquela sociedade, na Oceânia, em que o inimigo número 1 da sociedade, Emmanuel Goldstein, que era um dos membros do partido, e que parece ter se rebelado contra o partido em algum momento. Em algum momento ele discorda da postura do partido e rompe com ele, e ao fazer isso é transformado no inimigo da sociedade. Naquela sociedade distópica, é necessário todos os dias exercer esses 2 minutos de ódio sobre aquela figura pública odiada e que representa o mal. Essa é uma boa questão também. Como sociedades totalitárias precisam forjar, criar a figura de um inimigo público, de um inimigo número 1 a quem nós destilamos todo o nosso ódio, nossa frustração diante daquilo que nós não queremos criar uma reflexão mais profunda. Esse mesmo discurso de ódio faz parte da história da humanidade. Para a gente poder ter aqui uma abordagem um pouco mais interessante para vocês, vou mostrar umas sugestões. Então, na Oceânia, sentimentos como amor, amizade, não devem existir. Naquela sociedade, esses sentimentos, eles foram totalmente fraturados, eles foram sequestrados. Essa palavra, inclusive, é muito boa para você usar na redação. Caberia apenas o culto absoluto a uma única figura, que é a figura do grande irmão, e ao partido. Ou seja, temos aqui um ponto muito interessante. Sociedades totalitárias precisam
da manipulação dos afetos. É preciso que os sujeitos tenham seus afetos orientados. É o exórdio. O que é exórdio? Exórdio é discurso. O exórdio, o discurso de ódio, sustenta os interesses de algumas pessoas. Alguém que nos possua, alguém a quem seguir, alguém para culpar-nos. Algum Apolo admirável. Esse é um trecho de uma música feita em 1974 por David Bowie, no álbum Diamond Dogs, em referência ao livro 1984. Ou seja, esse livro é tão importante mundialmente que existem várias referências a ele. Então, nesse álbum da Diamond Dogs, David Bowie fala sobre usa também essa ideia de que há sempre um grande irmão, essa figura que se coloca como alguém próximo a nós, que inclusive, por ser irmão, estaria cuidando do nosso bem-estar, quando, na verdade, precisa que os nossos afetos sejam direcionados por ele, tanto de amor, porque amamos o grande irmão, quanto de ódio, para odiar aquele a quem o grande irmão determina que odiemos. Dentro de si, o Winston, nosso personagem principal, nosso protagonista, odeia o grande irmão. Esse é o grande conflito da obra. O Winston é uma das poucas pessoas que naquela sociedade ainda consegue perceber um processo de manipulação intensa que ocorre. E ele odeia o grande irmão, odeia o estilo de vida imposto pelo partido. Na sociedade do futuro, o amor é substituído pelo ódio em todas as suas vias e sua disfunção narcotizante. O que seria essa disfunção narcotizante desse sentimento de ódio? A ideia do ódio como narcótico, ou o afeto narcotizante, é tornar as pessoas e os indivíduos incapazes de exercer um raciocínio, incapazes de pensar de maneira racional. Quando conduzimos uma sociedade a partir do ódio, todas as outras possibilidades de argumentação, elas estão negadas, porque o ódio é um sentimento que impede a racionalidade. Daí a ideia do narcótico. Esse ódio, ele nos entorpece. Ele funciona exatamente como uma droga. Ele vai impedir que aquela sociedade, no momento em que está exercendo seu ódio, tenha capacidade de perceber tudo aquilo que lhes falta. Porque essa é a realidade da sociedade do oceano. Falta-lhes dinheiro, falta-lhes amor, falta-lhes ração, que é exatamente assim que é tratado sobre o que eles têm para comer. Tudo lhes falta, mas durante o momento de ódio não vai se perceber essas ausências, porque o ódio vai canalizar todas as atenções desses sujeitos. E aí você tem a ideia do Winston, ele sonha, né? E ele vai exemplificando a sua revolta, ele escreve num livro, num diário, inclusive, que ele compra, o que era proibido naquela sociedade distópica. A leitura de livros, e principalmente a escrita, ela está proibida. Apenas o Ministério da Verdade, que é o Miniver, Ministério da Verdade, é o lugar em que o Winston trabalha para o partido. O papel do Ministério da Verdade é justamente o oposto do que deveria caber ao Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade tem o papel de forjar mentiras, de alterar os fatos, de maneira que os fatos que ali apareçam sejam sempre ordenados da maneira que convém ao partido e que mantenha controlada toda aquela população. Tanto que quando o partido determina uma determinada meta para atingir, e se essa meta não é atingida, imediatamente esse número vai ser substituído por um outro nos escritos do Ministério da Verdade. Esse é o papel do Winston. Então você pode brincar, né, fazer aí uma analogia entre o papel do Ministério da Verdade naquela sociedade e o papel da imprensa, o papel das fake news e o papel daqueles que contam a história. Tem uma frase, inclusive, de George Orwell que diz que a história é escrita pelos vencedores. Então, na verdade, quem escreve a história que nós conhecemos? Então, Emmanuel Goldenstein é o inimigo do povo.
Então, ele é aquele inimigo, inclusive o nome Emanuel é uma referência a um nome judaico, né, que seria uma referência aí a como o povo judeu era odiado, não só pelos alemães, e é bom que se diga isso, não apenas os alemães odiavam os judeus, mas outros povos também. Então, o ódio ele já é uma característica comum às sociedades. O ódio já é uma orientação natural das pessoas. Temos um ódio em comum. Então, as marcas, nós temos nessa referência as marcas de um país repleto de ódio. Falando um pouco de Brasil, também temos a marca de um país repleto de ódio. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A nossa distopia é muito real. A nossa distopia, ela não faz parte apenas de um projeto literário. Ela é uma participante da nossa vida. A ideia judaico-cristã da expiação da culpa, né? Então, a ideia do inimigo do povo, ela faz uma referência à cultura judaico-cristã, que também usava um animal, né, um bode, exatamente, daí a expressão bode expiatório. O bode expiatório, ele surge na cultura judaico-cristã como aquele símbolo que carregaria os pecados, né, dos sujeitos, né, e ele seria ou morto ou jogado no deserto para representar um momento de purificação. Então, precisamos ter na sociedade, uma metáfora seria, alguém, ou um grupo, ou não precisa ser alguém, um grupo, ou uma corporação, ou um lugar, ou uma cultura que receba sobre ela essa legitimação da nossa raiva. Porque ter esse elemento externo a quem responsabilizar pelos nossos fracassos será uma maneira dos homens não olharem para suas próprias falhas. Então, o ódio presente ao inimigo em comum em 1984, é alimentado pelo grande irmão e pelo partido. Essa ideia de ter um ódio alimentado, né, é o caminho que faz com que essa ordem perdure, para que o partido permaneça onde está, para que o grande irmão, esse líder fantasioso, essa figura meio que fantasmagórica, porque ninguém nunca viu o grande irmão. Na verdade, talvez o grande irmão não exista, e seja só essa ideia de poder. Para que esse projeto de poder se mantenha de pé, ele precisa que os sujeitos odeiem em comum. Daí a ideia da identidade pelo ódio. A identidade pelo ódio é um fenômeno muito mais fácil de se observar do que a identidade dos indivíduos por uma causa em comum ou por um amor em comum. E você pode perceber isso, e você pode até usar na sua redação, quando analisamos um evento que aconteceu no próprio programa BBB, em que, de fato, não estamos questionando aqui a postura, se foi válida ou não, acerca da participante Carol Conká. A Carol Conká conseguiu, durante um momento ali, na sua estada no programa, atrair as atenções de uma maneira negativa, criar sobre ela uma rejeição. E eu vi algumas pessoas escrevendo de uma maneira muito orgulhosa, como se isso fosse motivo de uma reflexão positiva. A Carol Conká conseguiu unir o Brasil. Conseguiu unir a direita e a esquerda, os evangélicos e os católicos, os ubandistas e os cristãos. Como se isso fosse algo de muito poderoso. E a Carol Conká conseguiu unir para que todos a odeiem e queiram de fora. Esse fenômeno, ele é um típico exemplo de como a experiência de 1984 é uma experiência real, possível na realidade. Conseguimos criar em torno da ideia do ódio em comum muito mais atração do que uma ideia de que precisamos nos unir em favor de vencer a pandemia, em favor de buscar a vacina, em favor de criar uma identidade mais forte para o nosso país. O ódio sempre foi o elemento mais comum dos afetos para mobilizar as sociedades.
George Orwell sabia do que estava falando. Então, é interessante como essa realidade ela é perceptível no contexto social. O ódio, então, presente ao inimigo é aquilo que legitima a permanência de um grupo no poder. E no Brasil, essa ideia, né, de que o brasileiro é cordial. É importante falar desse episódio de que nós imaginávamos de que o brasileiro fosse um ser cordial. Essa é uma visão de Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil. Há um capítulo direcionado exatamente a essa ideia de cordial. Alguns brasileiros fizeram uma leitura equivocada dessa ideia. Quando falamos de cordial, não estamos, Sérgio Buarque de Holanda não está falando de cortês, não está falando necessariamente de educação, mas está falando de um povo que lida no dia a dia com suas decisões mobilizado pelos afetos, sejam afetos positivos ou negativos. É a ideia de que o brasileiro busca, por meio dessa pseudo-cordialidade, dessa falsa cordialidade. Ah, mas a Maria que trabalha aqui na nossa casa, não, Maria não é empregada. Maria veio para cá ainda criança. Maria é uma das nossas. Maria é da família. Transformar a empregada doméstica em alguém da família é uma maneira de forjar, é uma maneira de reduzir a importância do trabalho que esse indivíduo exerce. É uma maneira, inclusive, de não lhe pagar os direitos trabalhistas. É dessa cordialidade que Sérgio Buarque está falando. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. A nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. O brasileiro não é polido. Na verdade, ele se ilude, ele utiliza uma aparência, ele utiliza um verniz de cordialidade para conseguir, de alguma maneira, de alguma forma de mímese da realidade, de alguma forma usar essa falsa cordialidade para alcançar algum benefício próprio. Da mesma maneira que em 1984, na Oceânia, o partido precisa de que aquela sociedade odeie o Manuel Goldenstein para, assim, ter a necessidade de um grande irmão. Então, agimos pelo coração. Se agimos pelo coração, se essa é a ideia do homem cordial, nós somos seres passionais. Inclusive, durante muito tempo, no Brasil, nós ainda aceitávamos a nomenclatura de crimes passionais. A ideia de que alguém pode matar alguém por excesso de paixão. Se estamos falando de um indivíduo passional, do coração sai o amor, desse mesmo coração também sai o ódio. Estaríamos sujeitos a essa dupla manipulação. Vendemos uma imagem envernizada de alegria e de cordialidade, que hoje já mudou bastante. O Brasil do século XXI, o Brasil de hoje, já não é mais a imagem daquele verniz de cordialidade. Hoje, nossa máscara de cordialidade, ela desbotou. E em alguns momentos, ela nitidamente caiu. E o que vemos é um brasileiro bastante intolerante, muito ofensivo e muito mais próximo do discurso de ódio do que daquele discurso da polidez. O mundo, em 1936, quando Sérgio Buarque de Holanda escreve seu livro sobre Raízes do Brasil, o mundo já estava vivendo um momento de ódio. O mundo já vivia um momento de ódio. Né? O nazismo já estava em ascensão na Alemanha, já havia reflexos da crise de 29, havia uma ascensão do fascismo e do nazismo no mundo. E se a gente olhasse para o Brasil, estaria diante do processo da criação da ditadura varguista. Então, se observarmos bem a realidade brasileira, o ódio, a escravidão que aqui foi mantida durante tanto tempo, as revoltas constantes no Brasil, os massacres como Canudos, Contestado,
né? A morte de Zumbi, a maneira como foi morto, a humilhação, né? Arrancaram-lhe a genitália, enfiaram-lhe na boca como uma forma de repúdio, de humilhação a essa figura. As imagens de Debré, Jean-Baptiste Debré, pintor francês, que tinha o papel de registrar a vida da corte no Rio de Janeiro, em diversos momentos, Debré se vê retratando os castigos físicos que eram de arrepiar, que ocorriam nessa sociedade brasileira, que era narrada, né, no romantismo como uma sociedade, né, de homens de bem. Nunca fomos cordiais. Então, eu acho que nós temos aqui algumas referências que vocês podem usar. Eu vou disponibilizar o slide inteiro para vocês. Importante também que ao final da redação vocês se lembrem, não é para fazer uma proposta de intervenção. A prova da UERJ não quer uma proposta, não cabe uma proposta. Faça uma conclusão reflexiva. Reflita sobre essas questões, sobre como esse ódio ele é mantido vivo na sociedade atual. Como nós convertemos aqueles que pensam diferente em inimigos e não em adversários. Como o argumento deve ser a força mais importante para uma sociedade que se propõe democrática. Faça uma conclusão por síntese, reforça, pode ser também sintética, reforce sua tese, deixe um ponto de referência, que vai ser bem interessante esse texto e vai dar tudo certo. Uma boa tarde, fica com Deus, até a próxima.